pessoal, então como combinado, eu vou corrigir as questões da lista 1 e da lista 2 que ficou para vocês fazerem, tá? Então vamos começar pela questão 94. Eu cheguei a corrigir ela na nossa penúltima aula, mas eu vou retomar todas as que eu corrigi para ficar gravado mais uma vez, tá bom? Então vamos lá. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, esta forma-se bafo e ar. Então, ele está falando de alguma coisa que é sólida e que depois derrete, virando líquido, e por último vira bafo ou ar gasoso. O ar, quando é queimado, torna-se fogo, e inversamente o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente e de água torna-se novamente terra e pedras. Então, ele está falando que a gente pode sair do sólido para o líquido para o gasoso e voltar gasoso, líquido e sólido. Deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção de 4 elementos fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. Essa visão do mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Isso foi falado por Platão. Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos feitas por Platão corresponde ao conceito de... Então, como eu já tinha falado anteriormente, né? É o conceito de sólido, líquido e gasoso. Então, a gente está falando sobre fase da matéria, tá? Letra D, nesse caso. Na questão 112... fala-se na perfuração de uma jazida petrolífera, petróleo. A pressão dos gases faz com que o petróleo jorre, né? A gente sabe que o petróleo ele é formado nas camadas mais profundas da Terra. Então, quando há uma perfuração, aquele petróleo que está sob altas pressões, ele é jorrado. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, ou seja, mais pesados do que o petróleo. Então, são componentes que afundam e formam 2 fases ou mais, né? Dependendo de quantos componentes tiver. Tais como água salgada, areia, argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento é E aí tem um ponto muito importante nesse exercício, nessa questão, que é a dica que ele dá, né? Ele fala que os componentes são mais densos. Então, se eles são mais densos, eles são facilmente separados por decantação, que é a letra A. Evaporação não pode ser, porque a gente tem areia e argila que tem pontos de ebulição muito altos. E a evaporação a gente iria evaporar a água, né, pela ação do calor, né, do sol, mas o sal da água salgada também ficaria. Então não poderia ser evaporação. A destilação, ela é um processo muito usado em misturas homogêneas, que tem uma fase. Aqui, nesse caso, é uma mistura heterogênea, porque o petróleo, que é extremamente gorduroso, oleoso, não vai solubilizar nem na água, e a areia e a argila também não vão solubilizar. Então, a gente vai ter aí 4 fases, né? Petróleo, argila, areia e a água salgada. Já a floculação, você precisa de um agente floculante. Em nenhum momento ele fala de inserção de algum agente floculante, né? E ainda assim, o agente floculante ele poderia flocular bem a areia e a argila, porque o que é o floculante? É quando eles pegam
as partículas sólidas daquele componente e agrupam, formando um coágulo maior, né? E aqui, no caso, a água salgada não iria separar. E a filtração, você tem que ter sólidos dispersos no líquido. A areia e a argila, elas poderiam até filtrar, mas a gente sabe que a areia ela é densa, né? Talvez ela iria entupir o papel de filtro. Mas, de qualquer forma, a água salgada e o petróleo iriam passar por esse filtro, então não poderia ser filtração. Então, a melhor opção é a decantação. O que significa decantação? A gente vai esperar aqueles componentes se separarem devido à diferença de densidade. Uns vão ficar mais lá no fundo do reservatório, outros vão ficar mais em cima, dependendo da densidade. E aí depois a gente pode fazer uma técnica de colocar o canudinho para retirar os líquidos ou tentar verter, né? Tentar virar para a gente ir separando líquido por líquido, sólido por sólido, tá? Combinado? Na questão 102, um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada neste processo? Então, palavras-chave. Ele está falando de que são bactérias anaeróbicas que utilizam os açúcares presentes nos alimentos, ou seja, está fazendo fermentação. E realiza uma oxidação parcial gerando ácido lático, né? A gente viu a fermentação. Então, a fermentação ela pode ser alcoólica, ela pode ser... Vou botar alcoólica, ela pode ser acética ou ela pode ser ácido lático, tá? Então, ela pode ser 3 tipos. A alcoólica, ela vai... Deixa eu apagar aqui, que eu botei o acento onde não deve. A alcoólica, ela é quando a gente produz os derivados que vêm de bebidas alcoólicas, né? A massa e o bolo também são produtos da fermentação alcoólica. A gente não sente o gosto porque eles foram no forno e o forno evaporou o álcool dali, mas também é alcoólica. Já a acética é o vinagre, né? O ácido acético, é a produção do ácido acético. E o ácido lático é o produto das fermentações láticas, das fermentações dos derivados de leite pelas bactérias. Então, ele produz iogurtes, iogurtes em geral, né? Danoninhos, aquele Yakult, né? Então, são provenientes da fermentação lática. Então, já dei a dica, né? Qual seria a opção aqui? Seria o iogurte, né? O pão, alcoólica, o vinho, ácido acético, né? O vinagre é o produto, é o ácido acético, o vinagre e o ácido acético são a mesma substância. E a cachaça também é produto da fermentação alcoólica. Em um laboratório de química, essa é a questão 106. Em um laboratório de química foram encontrados 5 frascos não rotulados, contendo propanona, e propanona é a mesma coisa que acetona, tá? A gente vai ter aula de compostos orgânicos, e na aula de compostos orgânicos, a gente vai ver, um deles é a acetona, tá? Então, acetona e propanona são a mesma coisa, combinado? Água, então tem água também. Tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. É o que tem nesse frasco. Foram feitos testes, na verdade são 5 frascos, né? Foram feitos testes de solubilidade e inflamabilidade, ou seja, eles viram como é que era a solubilidade desses compostos e se eles pegavam fogo, tá? Foram obtidos os seguintes resultados.
Nos frascos 1, 3 e 5, contém líquidos immiscíveis entre si, ou seja, que se misturam, que formam uma mistura homogênea. Frascos 2 e 4 contêm líquidos miscíveis entre si, ou seja, 2 e 4 se misturam entre si. 1, 3 e 5 se misturam entre si. 1, 3 e 5 e 2 e 4 não se misturam, são coisas diferentes, tá? Frascos 3 e 4 contêm líquidos não inflamáveis. Então, ele quer saber aonde que a água está, em qual desses frascos a água está. Primeira coisa que a gente tem que observar. Se a gente misturar a acetona, aquela que usa para limpar o esmalte, misturar acetona, álcool e etanol, que é o álcool etílico, e água, então acetona, água e álcool etílico, a gente vai ver que eles se misturam, eles são miscíveis entre si. Já o tolueno e o tetracloreto de carbono, eles não vão misturar em água, acetona e álcool, tá? A gente vai ver por quê, mas eu já vou logo adiantando que tetracloreto e tolueno são apolares. E a água, o etanol e a acetona, eles são polares. Então, apolares não solubilizam bem em polares. E polares também não solubilizam bem em apolares. Então, eles precisam ser polares para eles solubilizarem. Eles precisam ser apolares para eles solubilizarem. Um não solubiliza no outro, tá? Então, acetona, água e etanol é 1, 3 e 5. É um desses, né? Mas é 1, 3 e 5. E tolueno e tetracloreto de carbono é 2 e 4. Então, a gente já tem aí a separação. Eu só não sei quem é quem, mas eu sei que está um grupo 2 polares e um grupo 2 apolares, tá? Aí, qual é a terceira informação que ele me dá? Ele diz que 3 e 4 contêm líquidos não inflamáveis, tá? E aí, líquidos que não são inflamáveis. A acetona é inflamável, ou seja, pega fogo com facilidade. O álcool também, né? A gente usa muito álcool para acender churrasqueira, por exemplo. A água apaga o fogo, então a água não é inflamável. Precisa saber quem é o 4? Não, porque o 4 ou é tolueno ou tetracloreto, mas ele quer saber quem é a água. Então eu já matei quem é a água. Se a água está dentro de 1, 3 e 5, porque eles são miscíveis entre si, e eu sei que o 3 é não inflamável, então eu sei que 3 é a água. Tá bom? Então, essa questão. Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorreria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem ocorrência de incêndio. A causa principal desse risco era, letra A, produção de fuligem pela fogueira, liberação de calor intenso pela fogueira, letra B. Letra C, consumo de todo o oxigênio pelas pessoas. Letra D, geração de queimaduras pela emissão de faíscas da lenha. E letra E, geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha. E aí, qual é a opção certa? A gente fez essa aula, né? Então, vamos relembrar isso. Combustão. A combustão, ela pode ser completa ou incompleta. O que faz ela ser incompleta? Quando há pouca quantidade de oxigênio. Então, quando há bastante quantidade de oxigênio, a gente pode fazer com que ela fique completa, né? Então, na completa, ela produz CO2, tá? Que tem um risco menor à saúde. Já a incompleta, ela produz CO, monóxido de carbono. E aí, quando ela produz monóxido de carbono, o monóxido de carbono é prejudicial ao nosso corpo. A gente perde a respiração quando a gente começa a respirar, né, esse monóxido de carbono. Então, como
a fogueira fica dentro de casa, num lugar restrito, né? Não é um lugar com bastante quantidade de oxigênio, com o tempo, essa combustão, como ali mesmo falou, a combustão é incompleta. E aí, então, é letra E, geração de monóxido de carbono, tá? Bom, gente, vamos ver a questão 94, então. A identificação de riscos de produtos perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e realizada por meio da sinalização composta por um painel de segurança de cor alaranjada e um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme determinada legislação, permitem que se identifique o produto transportado e os perigos a eles associados. A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada em um caminhão. Então, aqui ele mostra a representação de como é que é a placa no caminhão e duas placas, né? E uma delas está mostrando que é um gás tóxico. Os 3 algarismos da parte superior do painel indicam o número de risco. O número 268 indica tratar-se de um gás tóxico e corrosivo. Os 4 dígitos da parte inferior correspondem ao número ONU, que identifica o produto transportado. Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde a qual substância? E aí, alguns pontos importantes. Gás tóxico e corrosivo, tá? Eteno. Eteno é um gás proveniente do petróleo, tá? E, por si só, ele não é corrosivo, tá? O gás nitrogênio, ele inclusive, N2, ele tá no nosso ar, né? Inclusive, a gente precisa de gás nitrogênio para a gente viver, né? Então, ele não é corrosivo, ele não é ruim para a saúde, tá? O gás amônia. O gás amônia, ele é prejudicial à saúde, né? Inclusive, já se usou muito como técnica de tortura, gás amônia. Propano também é um produto lá do petróleo. Não causa nenhum risco. E o dióxido de carbono, a gente forma dióxido de carbono, né? Quando a gente expira, a gente libera gás carbônico. Então, gás carbônico também não é corrosivo, tá? Então, aqui seria a letra C. É o gás amônio. Combinado? A gente vai ter uma aula só para a gente ver os compostos vindos do petróleo, tá? E vou explicar um pouquinho mais sobre esses gases. Combinado? Bom, então vamos ver a questão 119. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as dos elementos de número atômico 73 que chegam a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses 2 personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos 2. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... E aí a gente vai ter que recorrer à tabela periódica, tá? Mesmo sabendo que na prova a gente não vai ter tabela periódica. E aí, é claro que a gente não vai sair gravando todos os elementos da tabela periódica, não tem condições. Então, a gente vai vendo algumas questões que podem voltar a se repetir e marcando, basicamente, as dicas que a gente pode gravar, né? Para a gente poder fazer as questões. Então, dica número 1. Dê uma olhada quem é a série dos lantanídeos, que é essa série aqui de baixo, e a série dos actinídeos. Por quê? Porque se a questão falar de transição interna, você sabe quem são os elementos da série dos lantanídeos e dos actinídeos, tá? O resto vai ser metal de transição, tá? Então, nióbio e tântalo, eles estão aqui, ó. Nióbio aqui e tântalo aqui.
tá? Então, eles não fazem parte dos metais de transição interna, que são a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Então, portanto, eles não estão no subnível F, porque só essas duas séries é que estão no subnível F. Eles estão no subnível D, tá? Mais especificamente no D3, tá? Então, A e B já não podem ser. A, C, pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica. Sim, né? Eles pertencem os dois aos metais de transição, então tá certinho. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. Aí a gente tem que olhar terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5. Então, ele está falando da camada da cebola. Então, ele está falando quantas camadas tem a cebola. Para a gente saber quantas camadas tem, a gente tem que olhar o período da tabela periódica, tá? E aqui tá pequenininho, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui é 5 e aqui é 6. Então, significa que o nióbio tem 5 camadas de cebola e o tântalo tem 6 camadas de cebola. Então, não pode ser nem 4 nem 5, tá? Então, tá errado. E na letra E, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos. Alcalinos terrosos é família 2A e alcalinos família 1A, perdão. Então, eles não fazem parte, eles são os metais de transição. Então, aqui a opção correta é a letra C, tá bom? Então, agora a gente vai passar para a lista 2, tá? Que começa com a questão 1. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviu como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. E átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. Ou seja, Dalton foi o primeiro modelo atômico, o modelo da bola de bilhar. E ele não acreditava que existiam coisas dentro do átomo, né? E aí depois se descobriu que existiam os elétrons e, por conseguinte, os prótons. Então, é isso que o texto está falando. A composição e organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, a gente vai pegar como exemplo o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, e a gente vai pegar o modelo de Bohr, que é um dos modelos mais atuais que existe, que é o modelo onde tem um núcleo positivo, que contém prótons e nêutrons, e uma eletrosfera, onde nós encontramos os elétrons, tá? Então, o modelo de Bohr, o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, ele considerava que aquele átomo era indestrutível e indivisível. Já o modelo de Bohr, ele é um modelo que cai por terra a indivisibilidade e a indestrutibilidade. Então, a gente já pode cortar a questão, o número 4 e o número 1, tá? Porque fala de indivisível, indestrutível, não é, tá? A número 2 fala que átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa, e não necessariamente, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem um átomo com o número atômico 1, mas que a massa dele é 1,8, por exemplo. E tem um outro hidrogênio que o número atômico dele é 1, porque o número atômico é a identidade do elemento, mas esse átomo ele tem uma massa de 1,0. Então, a gente pode observar que eles dois são o quê? São isótopos. Por quê? Porque eles têm número de prótons, que é um número atômico, iguais, mas eles não têm massa igual, tá?
Então, eles podem ter massa diferente. Então, se eles podem ter massa diferente, eles não podem ser idênticos, tá? Pode ser que tenha idêntico, mas não necessariamente, tá? Então, o A2 também não conta. Agora, a gente vai para 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Sim, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não necessariamente. Podem ter elementos como, por exemplo, o ferro e o cobalto, eles podem ter massa igual, por exemplo. Eles são elementos diferentes, mas eles podem ter uma massa, por exemplo, de 55. Estou chutando aqui a massa, tá? Mas eles podem ter uma massa de 55. Isso significa que eles são o quê? Que eles são isóbaros. Eles são o mesmo elemento químico? Não, não são o mesmo elemento químico, mas eles têm massa igual. Então, se eles têm massa igual, eles não necessariamente vão ter massas diferentes. Então, qual a única resposta certa? É a 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos, sim, para fazer uma reação, em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. E sim, se eu tiver, por exemplo, uma molécula de ácido clorídrico com uma molécula de hidróxido de sódio, eu tenho 1 e 1. Uma molécula e uma molécula. Elas podem dar origem a uma molécula de cloreto de sódio e uma molécula de água. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu tinha antes um hidrogênio mais um hidrogênio. Eu tinha 2 hidrogênios. E aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios. Eu tinha um cloro, que tá feioso aqui, mas é um cloro. E eu depois tenho um cloro. Eu tenho um sódio e depois eu tenho um sódio. Eu tenho um oxigênio e depois eu tenho um oxigênio. Então, eu tenho as mesmas quantidades de átomos antes e de átomos depois. São números inteiros. Nada se perdeu, nada se quebrou, nada se dividiu. Os átomos continuam os mesmos. Eles só se rearranjaram, tá bom? Então, aqui é a letra E, a número 5, tá? Que é a resposta certa. Agora vamos para essa questão. No final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos. Lembra que raios catódicos lembra de Thomson, pudim de passos, que são tubos sob vácuo em que se ligam duas placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício do anodo ou ânodo e continuam o percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem-se, com um revestimento especial, como pode ser observado. Me perdi. Como pode ser observado na figura. Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que essa identidade independe do material do catodo ou do gás dentro das ampolas. Essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por... Aí é mole, porque Thomson ele descobriu que existiam partículas negativas. Andresa, eu não vou lembrar disso. É só você olhar o experimento. O raio catódico, eu vou pintar o raio catódico de vermelho. Será que eu consigo? Acho que sim. Então, ó, o raio catódico, ele veio e ele desviou, ó, ele desviou. Tá vendo? Ele veio e desviou para cá, os raios catódicos. Se ele desviou para a placa positiva, opostos se atraem. Então, se aqui é placa positiva, ele é negativo. Se ele é negativo, ele é o quê? É elétrons. Então, é letra D, tá? Então, foi daí que ele descobriu que tinha coisa dentro do átomo. Epa, então ele não é uma bola de bilhar, ele tem coisa ali dentro. Então, aí foi quando ele montou o pudim de passas, né? Onde as passas eram os elétrons e o pudim por si só seriam os prótons, né? Porque se tinha carga negativa, tinha que ter alguém positivo para anular, tá bom? Agora vamos para 3.
Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962 foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, com camada de valência 5s2, 5p6, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual 2 átomos de halogênio flúor se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis, que é a fórmula eletrônica do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Então, a gente vai ter que montar a estrutura de Lewis dele, tá? E aí, a questão já está me dando até a camada de valência, mas a gente sabe que se a gente está trabalhando com o difluoreto, então é um xenônio para dois flúoros, tá? E aí, o que a gente tem que pensar? O xenônio é o que tem o maior número de elétrons, então eu vou colocar ele aqui no meio. Lembrando que o xenônio vem da família 8A, dos gases nobres, então ele tem 8 elétrons na camada de valência. E o flúor vem da família 7A, 7 elétrons na camada de valência. Precisa saber disso? Em tese, não. Mas como a gente não tem tabela periódica na prova, tem que dar uma lembrada disso. No entanto, ele deu aqui, ó, camada de valência do xenônio 2 com mais 6, 8. E camada de valência do flúor 2 com mais 5, 7. Então, ele deu. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser que não dê, tá? Então, se o xenônio tem 8 elétrons na camada de valência, eu vou colocar as 8 bolinhas referentes ao xenônio. Então, ó, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, coloquei 8 elétrons na camada de valência dele. Agora, eu vou botar o flúor. Eu vou botar o flúor de um lado e o flúor do outro lado. O flúor, ele precisa de um elétron para estabilizar. Ele tinha 7, ele precisa de um elétron, né? Então, eu vou botar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A camada de valência dele. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons na camada de valência dele. Se ele precisa fazer uma ligação só, eu vou botar, ó, esse juntando com esse e esse juntando com esse, ó. E aí, o que a gente observa? A gente observa que ele fez uma ligação, cada flúor estabilizou com 8, né? E o xenônio, ele já era estável com 8, né? Mas ele é uma exceção, foi isso que o texto estava falando, né? Então, ele expandiu o octeto dele. Então, antes ele tinha 8, agora ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que ele compartilhou com esse flúor e 10 que ele compartilhou com esse flúor. Então, na verdade, ele tem 10 elétrons na camada de valência dele. É a letra C, tá? Gente, essa questão 4 ficou faltando um enunciado, tá? Que eu coloquei agora para fazer a correção, combinado? Então, vou ler com vocês. O cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons cádmio 2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir íons cálcio 2+, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas ativas pelo cátion zinco 2+, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions, tá?
E aí, o que a gente observa? A gente observa que na forma de de átomo neutro, a gente tem, olha os raios deles. Olha os raios deles. Os raios deles têm uma diferença, né? Quando a gente olha pro íon, pro cátion desses elementos, a gente observa que eles são bem parecidos. Isso já é uma coisa que a gente pode tirar, né? Bem parecido. Esses últimos dois aqui que não muito, mas esses três aqui sim, né? Então, a gente já pode dar uma olhada sobre isso, né? E aí, a gente lembra sobre aquilo que eu falei sobre raio iônico, né? Que quando você tem um cátion, quer dizer que você perdeu elétrons ali. E aí, quando você perde elétrons, os elétrons que ficam, eles se atraem mais com o núcleo, né? Você tem um menor número de níveis, né? Então, você faz com que aquele átomo fique pequeno. Já quando você tem um ânion, o ânion é grande. Por quê? Porque entrou mais elétron ali. Quando entra elétron, eles vão o quê? Eles vão repulsionando um ao outro, tá? E aí, por isso, eles vão ter que ter um espaço maior para que não haja uma repulsão grande entre eles. Então, os cátions os ânions são maiores do que o átomo neutro, e os cátions têm os raios menores do que o átomo neutro, tá? Então, vamos lá o que a questão está pedindo. Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica, então eu estou falando na forma de cátion, é consequência desse elemento Bom, aí, se a questão está o tempo todo falando sobre raio, mostrando o tamanho, a gente vai olhar as opções já observando isso, tá? Então, vamos ver. A primeira fala, apresentar baixa energia de ionização que favorece a formação do íon e facilita sua ligação a outros compostos. Estou falando de energia de ionização, né? Vamos ver as próximas. Possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com carga que variam de +1 a +3. Então, em nenhum momento ele está falando sobre cádmio +1, +3, né? Mas vamos lá, vamos ver a C. Possuir raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. Ó, repara nessa questão aí, né? Ele está falando que ele possui raio e carga próximos aos íons que ele mesmo falou. Quais são os íons que ele falou? Ele falou de cádmio, ele falou de cálcio, ele falou de zinco. Então, vamos olhar. O cálcio, o raio dele é 100. O do cádmio, o raio é 103. E o do zinco é 83. A carga deles, que é outra coisa que ele falou que é parecida. Aqui a carga é 2+, aqui a carga é 2+, e aqui a carga é 2+. Tá? E aí, pode ser que seja, né? São raios que são próximos. E aí, vamos ver as próximas. A D, apresentar raio iônico grande. Ele não apresenta um raio iônico grande, ele apresenta um raio iônico pequeno. Então, já nem termino de ler.
A é apresentar carga mais 2, o que permite que ele cause interferência nos processos biológicos em que normalmente íons com cargas menores participam. Então, a gente viu que os íons com carga são semelhantes a eles, né? A gente pode ver, ó, o cálcio tem uma carga 2+, o zinco tem uma carga 2+, o alumínio tem uma carga 3+, o sódio é o único que tem uma carga 1+, que é menor, né? Do que o do cádmio. Então, essa não faz muito sentido, né? Porque as cargas são parecidas, não tem nada muito pequeno, não, tá? Então, a resposta aí mais adequada é a letra C, porque eles possuem raio e carga parecidos com dos íons vistos, né, nos processos biológicos. Combinado? Bom, chegamos na questão mais chata, mais difícil da lista. Confesso para vocês que eu fiquei um tempo, demorei para entender ela. E eu vou passar para vocês o que eu entendi dela, tá? Então vamos lá. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos, átomos que só se diferem pelo número de nêutrons, né? Então a gente sabe aqui, ó, que o antimônio, esse elemento que eu vou chamar ele de X, ele tem 50 prótons. Então a gente sabe que ele tem 50 prótons. E ele possui vários isótopos, né? Então eu tenho um isótopo que pode ter uma massa, sei lá, eu vou botar uma massa A, tá? Para eu não jogar um número aqui que não exista. Ele pode ter um outro isótopo que tem uma massa B. Ele pode ter um outro isótopo que tem uma massa C. Por que eles são isótopos? Porque ele tem número de prótons iguais, número atômico igual, 50, tá? Então é isso que a questão está falando. E o que difere quando a gente pega e vê, além da massa, né? A massa é causada pela quantidade de prótons mais nêutrons. Se a quantidade de prótons é a mesma, a quantidade de nêutrons que está variando ali daqueles átomos. Então é isso que a questão está explicando, tá? Aí a gente vai olhar para o gráfico, que aí ele quer saber quais são os isótopos estáveis do antimônio. Mas aí ele colocou um gráfico aleatoriamente e não explicou o que era o gráfico, né? Então vamos olhar o que significa esse gráfico. Esse gráfico, ele é um gráfico que mostra os núcleos estáveis, os núcleos radioativos que não são radioativos, eles estão estáveis, de acordo com o número de prótons e o número de nêutrons. Então, aqui ele não está falando só do antimônio, o gráfico é para todos os átomos que existem na natureza, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, no eixo X eu tenho o número de prótons e no eixo Y eu tenho o número de nêutrons. E aí a questão vem trabalhando isso. Qual é a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando olhar uma questão dessa é olhar o que ele está pedindo. Então, vamos ver. Letra A. Entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número de prótons. B. Exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons. Entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de prótons. Entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Entre 0 e 12 nêutrons a menos que o número de prótons. Então, ele está querendo saber quantos nêutrons tem um átomo, um isótopo estável do antimônio. É isso que ele quer saber. É isso que a gente entendeu aqui da questão, tá? E aí, primeira coisa que a gente tem que ver. Aonde é que tá os prótons do antimônio? Se aqui no eixo X é a quantidade de prótons, a gente vai no 50, né? 50 prótons que ele falou que tem. Então, ó, vou pintar a linha do 50. Epa, cortei aqui o gráfico, ó. Essas bolinhas aqui do gráfico são os núcleos estáveis, ó. Ele falou aqui, ó, bem camuflado, mas falou núcleos estáveis. Então, eu cortei os núcleos estáveis, são os isótopos estáveis do antimônio. Aonde é que está, hein, esse corte que foi feito no gráfico? Ó, tá entre 60 e 70, né? Praticamente, entre 60 e 70. Então, o que isso significa? Significa que quando ele tem 50 prótons, ele tem entre 60 e 70 nêutrons, certo?
Então, quando ele tem 50 prótons, é a forma dele estável. Essa aqui é a forma estável dele, certo? Então, vamos ver o seguinte. Se ele tem entre 60 e 70 nêutrons, ele tem quantos a mais do que prótons, hein? Ó, 50 para 60, 10, né? 50 para 70, 20, né? Então, ele tem entre 10 e 20 nêutrons a mais, né? Eu posso dizer assim? Então, ele tem 10 a 20 nêutrons a mais do que prótons. Então, na verdade, ele tem o quê? Ó, entre 12 e 24 nêutrons a mais do que prótons, né? É uma estimativa, porque eu estou olhando no gráfico no olho, né? Mas entre 10 e 20 a mais, então eu posso já subentender que ele está falando de 12 e 24 nêutrons a mais do que o número de prótons, tá? É uma questão chata porque você tem que tentar decifrar o que é o gráfico, que o gráfico está mostrando, tá? Mas depois que você entende o que o gráfico está mostrando, fica uma questão mais fácil, tá?